Preparar para a única coisa. Estamos dando sequência, óbvio, estamos no foco e produtividade. Agora a gente entra nesse tema que eu acabei de falar, que é interessantíssimo, que é o preparar para a única coisa, né? Que envolve o foco. Então, no livro Foco, né, a única coisa, os autores criam a pergunta definitiva sobre foco. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa mesma pergunta, finalizando com para as minhas finanças, para a minha saúde, né? Por exemplo, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário nas minhas finanças? Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário na minha saúde, na minha vida espiritual, nos meus principais relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida pessoal? É uma pergunta de reflexão que os autores citam nesse livro, né? Quanto mais produtivas são as pessoas, mais intenção e prioridade as motivam e direcionam. Vou até repetir, hein? Quanto mais produtivas, né, nós estamos no tema foco e produtividade, quanto mais produtivas são as pessoas, mais intenção e prioridade, ou seja, mais foco, né, motiva e direciona. A gente vai tratar sobre esse tema de propósito à frente. E aí, existe uma sequência, né, de preparação que é muito importante para que você consiga tanto o foco como a produtividade. Então, um dos pontos que você tem que ter é construir um QG, né, um quartel-general. Você precisa ter algum ambiente que naquele ambiente você esteja, não é 100%, nunca você vai estar, quer dizer, nunca não, mas é difícil você conseguir um lugar 100% bloqueado, né, que ninguém, que te permita focar, produzir e não tenha nenhum tipo de interrupção. Mas você pode buscar mecanismos para você construir um local, seja no trabalho, seja na sua casa, seja no escritório, onde você quiser. Então, o primeiro ponto é você construir um QG, tá? O segundo ponto é o seguinte: planeje algo que você vai precisar. Então, é o seguinte, o que eu preciso lá nesse meu QG? Que assim, não tem como fugir, eu tenho que ter. Eu tenho que ter um notebook, lá tem que ter uma internet, eu tenho que ter um banheiro e assim por diante, tá? Em geral, não são muitas coisas não que você precisa ter. Evite o telefone, e-mails e televisão. Esse é um terceiro ponto aí que os pesquisadores incluem. Um quarto ponto é recrute apoio. O que é recrutar apoio? Recrutar apoio de fato, as pessoas estarem cientes sobre, né, os seus objetivos e que elas possam apoiar e não tirar naturalmente o seu foco e produtividade. Muitas vezes isso é conversando, se for com a esposa, no trabalho, isso é conversando com a equipe, né? Exemplo, passei muito por isso, é sentar com a equipe e definir, por exemplo, mesmo horários. Olha, é o seguinte, pessoal, de X hora a X hora, eu vou estar aqui com vocês para a gente sanar todos os pontos que vocês estão precisando e que inevitavelmente depende também da minha ação junto com vocês, algumas decisões que envolvem uma definição de verba alta que precisava da minha aprovação, assim por diante. Agora, após explicar tudo isso, eu recruto apoio, eu explico para ele a importância de eu ter X a X tempo focado, do mesmo jeito que eles também, né? Ou seja, eu também não vou interrompê-los para que eles possam produzir mais. Então, naquele momento foi acordado, então nenhum deles, naturalmente, por eu ter recrutado apoio, vai ou seja, tirar o meu foco e a produtividade, a não ser que seja uma urgência, né? E eu vou ensinar aqui dentro do programa como se tratam aí as urgências. E o último ponto, blocos de tempo para as tarefas, né? Com intervalos. O que é isso? Você não deve, em hipótese nenhuma, como citam esses grandes especialistas em foco e produtividade, que é o Keller e o Pepezan, é o seguinte: você não pode
variar entre as tarefas. Você tem que fazer as tarefas em bloco. E eu vou detalhar isso aqui logo, bem breve aqui, logo daqui a pouco, dentro ainda obviamente, do tópico de produtividade e foco. Se agora você precisa, é um exemplo qualquer, fazer as respostas ao cliente, você tem que fazer as respostas ao cliente, não tentar responder o cliente, o WhatsApp, o e-mail ou outras tantas tarefas. Você faz em bloco. Essas tarefas são as que eu tenho que responder, essas é que eu tenho que fazer o atendimento, essas é que eu tenho que conversar com a equipe. E é dessa maneira, a gente vai dar exemplos de como você divide, né, essas suas tarefas em blocos. Richard Davidson, a gente já apresentou, é um renomadíssimo cientista, e o ponto com ele é o seguinte: não é possível ruminar sobre si mesmo quando se está absorto numa tarefa desafiadora. Quando você tem lá uma tarefa, essa tarefa é desafiadora, dificilmente você fica com a cabeça em outra coisa, ruminando, né, na sua cabeça, é o termo que eles usam. É um dos motivos porque as pessoas adoram esportes radicais. Se você tem a experiência lá de, sei lá, pular de paraquedas, algumas pessoas, né, ficam apaixonadas porque naquele momento você não está com a cabeça em nenhum outro lugar, você está no presente, você está vivendo aquilo, você não consegue colocar sua cabeça em outro lugar. E aí vai pular de bug jump e assim por diante, né? O foco poderoso traz uma sensação de paz e com ela a alegria. Esse mesmo esplêndido cientista, ele cita, né, os poderes da meditação. Esse é um tópico que a gente detalhadamente vai falar na sequência do programa. Então, uma breve parêntese, porque na verdade esse parêntese da meditação tem a ver com a questão do foco, mas a gente vai falar detalhadamente mais à frente. A atenção plena, né, que é a meditação, ela estimula a clássica rede de atenção no sistema frontoparietal do cérebro, que funciona em conjunto para alocar a atenção. Esses circuitos são fundamentais no sentido de desligar o seu foco de uma coisa e transferi-lo para outra e ficar com aquele novo objeto na cabeça, ou seja, você navegar entre um assunto para outro. Ele inibe a força das distrações, permite focar no que é importante em vez de nos distrairmos com o que acontece ao nosso redor. É a essência, né, desse controle cognitivo. Alguns dos maiores efeitos encontrados na atenção plena, ou seja, na meditação, existem várias formas, né, de nomenclaturas para se usar. Uns usam a nomenclatura atenção plena, outros meditação. Estamos falando da mesma coisa, são biológicos, tá? É algo surpreendente, né, para um exercício que treina a atenção. É o que esse renomadíssimo, né, cientista cita. Estamos fazendo aqui uma pausa, estamos parando aqui, né, finalizando, preparar para a única coisa, e a gente entra já na próxima aula em trabalhar com frequência diária.